Bom dia e boa semana de Natal para você. Essa semana no mercado externo a gente não tem muita coisa rolando, semana de Natal. Inclusive, pregão não abre amanhã, terça-feira, nem quarta-feira aqui no Brasil. Terça-feira, pregão de horário reduzido dos Estados Unidos e não abre na quarta-feira nos Estados Unidos também. De mais importante, de dados saindo internacionalmente, na terça-feira a gente tem pedidos de bens duráveis e vendas de casas novas nos Estados Unidos para novembro, dados para novembro. Na quinta-feira, inflação ao consumidor e vendas no varejo no Japão. Aqui no Brasil, a gente tem Boletim Focus, hoje, como toda segunda-feira. E na sexta-feira, a gente tem IPCA 15 no Brasil, IGPM e relatórios de emprego. Bom, essa é uma semana que não deve ter muita liquidez, obviamente, por conta do Natal, mas é importante ficar de olho porque o mercado deve começar a fazer conta com relação às desidratações que foram feitas ao pacote fiscal. A gente tem números desde 8 bilhões de redução de economia até 20 bilhões por analistas do mercado. Isso em 2 anos, onde eram esperados uma redução de quase 72 bilhões inicialmente pelo pacote do governo. Lembrando também que o mercado já não esperava que fosse feita uma economia de 70 bilhões. Já o Haddad diz que essa é a primeira leva do ajuste fiscal que ele quer fazer. Seria muito pior ele ter que esperar lá para março para ele ter que apresentar alguma coisa, então foi melhor passar da forma que deu para passar agora. Quando ele deu essa entrevista, ele esperava que a desidratação seria de 1 bilhão, acabou sendo de 2, pelo que a Fazenda mostrou. Mas, de novo, o Haddad prometendo mais ajustes para o ano que vem. E, além disso, na sexta-feira, você provavelmente deve ter visto, Banco Central Autônomo, esse vídeo que o Lula postou no canal dele do YouTube, que é um pouquinho interessante, é como se fosse um teatrinho aqui, dele falando que ele promete total autonomia para o Galípolo, o indicado dele para o Banco Central, que ele não vai intervir de forma alguma no que o Galípolo tem que fazer no trabalho. O dólar na sexta-feira, dólar futuro que fechou caindo 1,04%. Ele passou o pregão, ele teve bastante volatilidade ao longo do dia, teve intervenção do Banco Central de novo, e aí, desde 3 horas da tarde até o final do pregão, ele foi retomando uma certa alta, subiu uns 50 pontos, para fechar caindo 1,04%. Já o índice futuro ficou de lado praticamente o dia inteiro, então ele não sofreu tanta volatilidade com as intervenções do Banco Central, e ele acabou subindo um pouquinho mais para o final do dia, junto ao dólar, subiu quase 800 pontos mais para o final do dia, quase 1.000 pontos, na verdade. Essa diferença de movimento do índice futuro para o dólar futuro é claramente o Banco Central intervindo no dólar, e aí ficando um pouquinho turva a imagem de que, poxa, será que o mercado estava gostando do pacote fiscal, gostando das coisas que ele estava vendo, ou será que essa movimentação era simplesmente por conta das intervenções propriamente ditas? Na sexta-feira que a gente teve um índice americano voltando a subir, mas ainda abaixo lá dos 6.000 pontos, S&P subiu mais de 1%, Nasdaq também subiu mais de 1%, isso com dados de inflação PCE saindo abaixo da expectativa, o que anima os investidores para mais cortes no ano que vem. Lembra que depois da reunião do Fed, quando ele falou que, cara, não, a gente tem que parar e analisar o mercado e talvez a gente tenha que diminuir o corte de juros para o ano que vem, isso muito por conta de medo de inflação. E aí, quando a inflação vem um pouco mais fraca, isso faz com que o mercado, os investidores, comecem a acreditar que talvez realmente possam haver mais cortes do que o Fed falou agora nessa reunião da semana passada. E além disso, também, o possível shutdown lá no governo dos Estados Unidos está praticamente sendo revertido, e isso também é notícia positiva. Por isso, nesse momento, futuros do S&P sobem. Então, nesse momento, futuros do S&P para cima, 0,28%. Nasdaq sobe 0,46%. Europa mista, mas sem muita volatilidade. Petróleo, nesse momento, em leve queda, mas praticamente sem volatilidade também. Estava subindo até agora há pouco tempo atrás, ainda abaixo dos $73. Minério de ferro sobe quase 0,5%, acima dos $101. Dólar DXY, leve alta, beirando os $108. Contras emergentes, misto, sem muita volatilidade, mais pro lado da alta do que para baixo. E o Bitcoin, que tem sofrido com muita volatilidade, está agora a $96 mil. Eu acredito que muito dessa volatilidade do Bitcoin, obviamente, que propriamente dito o Bitcoin já tem muita volatilidade, mas também tem a ver com Trump brigando com o Congresso nos Estados Unidos. Por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção, bons negócios, um excelente Natal para você e para sua família e até a volta do Natal.